Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Casa Lugar de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo quadro chamado Casa Podcast, onde nós estamos recebendo amigos, conhecidos, profissionais que de alguma forma vão edificar a sua vida e edificar o seu casamento. Mas antes de trazer aqui o nosso convidado especial, o primeiro convidado deste novo quadro, nós queremos lembrar você da necessidade de você se inscrever nesse canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações e também, como eu disse, compartilhar para os seus amigos, familiares, porque o objetivo desse canal é levar a pessoa de Jesus a ser conhecida nos lares, aos casamentos principalmente. Então você acaba tendo um papel fundamental para que esse canal cresça nas plataformas digitais, seja no YouTube e seja no Spotify. Então vai lá, se inscreva, ative as notificações, porque isso é muito importante para nós. Queridos, hoje nós estamos recebendo o Pastor Nato. Amém. Pastor Nato, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença. E a sua presença é fundamental aqui, porque além de ser o seu primeiro convidado nosso no podcast, que honra. Para nós é uma alegria, porque eu tenho caminhado com o Senhor dos últimos 4 anos. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem me abençoado muito. Né? Eu acredito que esse caminhar ao seu lado tem trazido para mim uma experiência nova com Cristo. Amém, meu amigo. Eu tenho dito para o Senhor particularmente que andar com o Senhor me fez me aproximar mais de Cristo. Glória a Deus. Então, de antemão, eu queria agradecer ao Senhor pela essa amizade que vem crescendo nos últimos 4 anos. Eu acredito que vai crescer muito mais. Mas, enfim, seja bem-vindo. Fica à vontade para falar com nossos telespectadores, nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem e acompanham o canal Casa. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, pastor. Muito obrigado por me receber nesse lugar tão especial. Você deveria conhecer melhor tanto os bastidores como o momento de gravação, porque a gente sente a presença de Deus. E é um prazer estar aqui conversando com você, pastor Nazareno, conversando com a nossa audiência, com aqueles que vão ouvir o que Deus tem colocado no nosso coração. Eu entendo que nós somos apenas canais para abençoar a vida daquelas pessoas que estão precisando, como também outras pessoas são canais de Deus para abençoar a nossa vida. E estar ligado à fonte é tudo que nós mais precisamos. E a fonte inesgotável, pura, fiel, é Cristo Jesus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu acredito que esse lugar, esse ambiente, casa, lugar de Deus, tudo isso que Deus tem proporcionado a vocês, tudo isso que Deus tem conduzido vocês a fazerem e a realizarem, nada mais é do que um plano que estava na eternidade e nasceu. Amém. Nasceu para abençoar os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos irmãos e até a nossa própria vida. É verdade. Que Deus continue abençoando vocês, gente. Glória a Deus. Amém. A gente ainda está se acostumando com isso, porque tudo isso é novo. Acredito. O senhor estava vendo os bastidores, como é que funciona, o senhor vê o desafio. Né? Mas, como eu tenho dito para o senhor, a gente deu um passo para frente e não passa na nossa cabeça dar um passo para trás. Graças a Deus. Seguir adiante e cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito de vida. Amém. Mas, enfim, pastor, quem é o Francinato? Quem é o pastor Nato? Quem é o pai Nato? Quem é o esposo Nato? Diga um pouco aí sobre quem é esse homem de Deus. Amém. Eu acredito que a parte boa de fazer parte da família de Jesus é aquilo que você acabou de dizer, ser um homem de Deus. O Francinato, né, conhecido só como pastor Nato, é casado há 20 anos com Ellen Carla, né? E, voltando um pouco antes, o Francinato é filho do seu Francisco Lopes, de Dona Cícera, e casado, como acabei de falar, com a linda Ellen Carla. Pastora Ellen para a igreja, mas para mim, a minha esposa, minha princesa, por que não minha rainha? E há 20 anos nós estamos casados, somos pais de 2 pérolas, Sara, né, Sara da Silveira e Davi da Silveira. Eu acho que as pessoas vão achar que eu sou um pai coruja, mas não é não. Quando vocês olharem para eles, vocês vão perceber
que eles são a cara do Pai celestial. Então, são lindos. Sara é extremamente linda, Davi é um homem de Deus. E Francinato, o pastor Nato, é pastor hoje da igreja Projeto Vida em Cristo, a qual tenho o prazer de andar com um grande amigo, pastor Nazareno, pastor Aline, e uma galera linda que você devia conhecer, né? Nos visitando, será um prazer conhecer você também. Então esse é o Francinato, um homem que eu acredito que está aqui é um milagre. É um milagre. Eu nunca fui uma pessoa de fazer muitos planos. Então eu me entreguei àquele que tinha um plano melhor do que o meu. Glória a Deus. Eu acredito que basicamente esse sou eu, pastor. Glória a Deus. E pastor, você se converteu com quantos anos? A experiência com Jesus? Sim. Eu fui criado na igreja, né? Eu me converti aqui em Bacabal. Eu nasci aqui na cidade de Bacabal. Tive o prazer de me converter na Assembleia de Deus do Bairro da Areia, com 6 anos de idade. Eu fui à frente. Na hora do convite, eu fui à frente, estava determinado a aceitar Jesus, né? E naquele dia, eu me lembro que foi um culto durante a semana, a gente foi com um senhor de idade, a convite desse senhor, chamado seu Hugo, que morava ali no Ramal, próximo onde é hoje ali o Reis Magos, né, a escola. E ele morava lá. Então ele levou a gente, eu me lembro que a gente foi num chevetezinho. Eu nunca esqueci a noite da minha conversão. Eu posso ter esquecido o antes e o depois, mas naquele dia eu nunca esqueci. Lógico, depois disso, com uma determinada idade, eu tive meus altos e baixos, que infelizmente não deveria ter tido, mas tive. Conheci coisas que não deveria ter conhecido. Porém, tive uma experiência com Deus aos 19 anos, acredito que entre 19 e 20 anos, pastor. E ali, de fato, o Senhor me selou e me chamou para o ministério. Glória a Deus. A gente tem um ponto de partida, né? O antes e o depois de ser alcançado por Cristo. Sim. A gente faz muitos planos, é normal, vai fazer muitos sonhos, mas quando Cristo começa a participar da nossa vida, a gente entende que tem um plano muito maior. A gente entende que há um propósito muito maior de vida. Verdade. E quando a gente entende isso, quando essa revelação alcança o nosso coração, a gente toma uma decisão muito importante, de abrir mão do nosso próprio sonho, abrir mão dos próprios propósitos de vida pessoais para viver os de Deus. Sim. E isso, às vezes, ou de fato é a realidade, traz para a gente muito temor, muito medo. Porque, e agora? O meu sonho é um sonho muito bom, mas eu vou ter que abrir mão desse sonho bom para viver algo que eu não sei nem o que vai ser, viver o que eu vou experimentar. Mas eu acredito que o senhor tem vivido essa experiência e tem sido surpreendido pela graça de Deus. Com certeza, pastor, com certeza. Não tem como não ser surpreendido por essa tão grande misericórdia. E aí eu quero deixar aqui, talvez, abrir um parêntese para dizer para os adolescentes e jovens que nesse momento não sabem o que fazer, estão no início de uma tomada de decisão. Descansem em Deus. Conheçam primeiro o propósito de Deus no coração de vocês, para que vocês possam dar uma resposta àquilo que Ele colocar no coração de cada um de vocês. Aquilo que foi bom para você não necessariamente tem que ser bom para mim, porque Deus não se repete. Deus faz algo novo, Cristo faz algo novo, de novo, no nosso coração, porque Ele não se repete. E só Deus pode ser assim, né, meu pastor? Deus. Pode ser algo parecido, né? Pode ser algo parecido. Mas Deus tem um trabalho único, Deus tem um propósito único na vida de todo mundo. Exatamente. E algumas pessoas acabam querendo viver uma vida de outro, querendo copiar e acaba se frustrando. Mas Deus tem um propósito único para cada um. Exatamente. O que acontece hoje? A gente tenta saber assim, o que está dando certo. Aí a gente quer fazer o que está dando certo. Mas não é o que está dando certo que Deus tem para você ou para mim. É algo peculiar. E quando você vai a ouvir o coração de Deus com temor, sabendo que aquilo que Ele tem para você, que realmente vai fazer a diferença, você não está à procura do que vai dar certo. Você está à procura de obedecer. E é nesse centro que Cristo determina a sua vontade no nosso coração que as coisas dão certo. E se não der certo, você está em Cristo. E estar em Cristo já deu certo. É um lugar de segurança. É um lugar de segurança. Mesmo que as coisas não sejam como você quer.
mas estar em Cristo é o melhor lugar da terra, pastor. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou que tem 20 anos de casado. 20 anos de casado. Completo já? Nós já estamos indo para o 21º ano, pastor. Glória a Deus. Mas antes de falar algumas coisas do casamento em si, como foi esse conhecer um do outro? Onde foi que o senhor viu a pastora Ellen? Onde ela viu o senhor? Onde começou essa troca de olhar? Sim, a troca de olhar é interessante. Porque a gente até hoje, depois de 20 anos, a gente ainda não sabe quem foi que se apaixonou primeiro. Eu acho que foi ela. Ela disse que fui eu. Então é o tipo da discussão que não vale a pena ninguém ganhar e ninguém perder. Graças a Deus que deu e tem dado e vai dar certo em Cristo Jesus. Mas eu acredito que, eu acho que eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu acho que fui eu que me apaixonei primeiro. Ellen sempre foi uma mulher, uma moça, uma jovem na igreja muito exemplar. E eu me recordo que certa vez eu estava no trabalho e Ellen estava com a mãezinha dela entrando em uma determinada loja. E eu já conhecia a Ellen, nós já éramos da mesma igreja. Quando eu olhei para ela, eu disse, meu Deus, já pensou se a Ellen se torna a minha esposa? Que presente de Deus para a minha vida. Eu não estava fazendo ali uma oração. Sim. Mas eu estava assim, já pensou? Rapaz, e graças a Deus que Deus levou a sério, né? E ela estava com minha saudosa sogra, que nós perdemos há pouco tempo, ainda estamos doloridos, né? E Dona Rizomar. E naquele dia eu acho que meu coração se apaixonou, né? E nós já nos conhecíamos há 3 anos, mas de repente nos tornamos bons amigos. E eu gostando de Ellen também começou a gostar de mim. Nós não queríamos que um soubesse do outro, porque havia o receio dessa amizade. Essa amizade, porque a amizade já era tão preciosa que eu preferia ficar ali, guardar aquele sentimento, do que correr o risco de perder aquela amizade. Então, e ela sentia a mesma coisa. Até que em determinado tempo a igreja entendeu, na época meu pastor me chamou para conversar, rapaz, vê direitinho, abre os olhos, né? E aí a gente foi para conversar e a gente tomou a nossa decisão e estamos, graças a Deus, estamos casados até hoje. Que presente de Deus. Ellen realmente foi e é um presente de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Cheio de homenagens aqui. Agora que começou. Mas, pastor, desses quase 21 anos de casados, a gente sabe que também tenho 17 anos de casados, mas a gente sabe que tem altos e baixos, né? A gente sabe que tem dias de muita alegria, mas tem dias de muita dificuldade. E dentro desses quase 21 anos, qual foi assim a maior dificuldade que você, vou falar particularmente no senhor, qual a maior dificuldade que o senhor viveu nesse casamento? Sim, olha, nós tivemos muitas dificuldades financeiras. Mas, quando você faz a pergunta para mim, então eu vou tirar esses problemas financeiros, porque o problema financeiro, eles aconteciam e nós dois estávamos muito juntos. Certo. Sempre muito juntos, eu e Ellen, sempre ali. Ela sabia o quanto aquilo me incomodava, eu também sabia o quanto aquilo incomodava, problemas financeiros, você não ter condições de dar para os seus filhos aquilo que você queria dar, mas o básico, Deus nunca deixou faltar. Mas eu estava pensando sobre essa pergunta que você fez, e eu acho que os momentos mais difíceis no meu relacionamento com a minha esposa foram os confrontos. Sim. Os confrontos, que infelizmente muitas pessoas fogem dos confrontos, das conversas, as chamadas conversas difíceis. Sim. Mas são essas conversas difíceis que podem fundamentar, lógico, na palavra de Deus, um casamento e um relacionamento. Quanto mais você fugir daquilo que de alguma forma está minando e está destruindo o seu relacionamento, pior vai ser a conversa sobre aquele assunto. Porém, se você assume a responsabilidade, junto com o cônjuge, de ter uma conversa clara, olho no olho, ouvindo da sua esposa e ouvindo do seu marido aquilo que você precisa ouvir, mesmo que não queira, isso vai trazer para o casamento, no mínimo, se Cristo for o fundamento, se Cristo for a pedra angular,
vai trazer cura, vai trazer libertação. E, no mínimo, os dois respeitarão o processo que um está passando e que, por exemplo, existiam processos na minha vida que Ellen não estava passando e que Ellen já estava passando ou já tinha passado. Sim. Enquanto eu estava começando. Em outros processos da vida, eu já tinha passado e Ellen estava começando. Então você vai respeitar você vai respeitar aquela fase do seu esposo, aquela fase da sua esposa. Você vai ter, no mínimo, empatia pela situação em que um dos cônjuges está passando. Então, quando era necessário que Ellen me chamasse para conversar, eu pensava que eu estava abafando no casamento, eu estava indo, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas quando eu parava para ouvir a Ellen e ela começava a falar, Nato, tu só pensa em você. Nato, tu só gosta de fazer as coisas, nós só comemos o que tu quer. Nós só fazemos o que você quer. Nós só vamos para onde você quer. Nós só ouvimos o que você quer. Eu pensava que eu estava fazendo tudo certo. Pobre e miserável pecador que sou. Sim. Na verdade, eu estava manipulando o meu casamento. Porque o casamento não é um lugar para que você faça e nem realize seus desejos, mas para que você seja canal de Deus para abençoar e realizar os desejos do seu amado ou da sua amada. Então, pastor Nazareno, quando essas conversas aconteciam, elas não eram boas. Elas eram indigestas, elas eram difíceis, mas era naquele momento que Deus estava usando a Ellen ou que Deus estava me usando para lapidar a minha esposa, ou quando não, era Deus usando Ellen para me lapidar. Porque nós não casamos prontos, pastor. Nós não casamos assim, vai dar certo o seu casamento. Não existe, como disse o pastor Josué Gonçalves, a receita não está pronta, não é uma receita de bolo, não, pastor? É uma construção, né? É uma construção. Então, acredite nessa construção e acredite em Deus. O amor, como diz Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas. Agora, quando você coloca medida no seu amor, você não vai entender nunca o amor de Cristo. Mas quando você olha para o amor de Cristo, você nunca vai entender o amor dos homens. E você vai conseguir se superar na pessoa de Jesus. Porque ninguém consegue amar mais e como Jesus. Somente pelo Espírito Santo podemos responder a este amor. Então, pastor Nazareno, findando sobre isso, concluindo, eu queria dizer para o nosso ouvinte, não deixe que ninguém abra a caixa preta do seu casamento. Porque no dia que alguém abrir a caixa preta do seu casamento, o casamento já deve ter acabado. Então faça você isso. Abra você, mulher, abra você, homem, a caixa preta do seu casamento, do seu relacionamento. Abra seu coração para seu cônjuge. Chame Jesus para essa reunião. Chame Jesus para esse momento. Abra o coração. Aponte suas dificuldades. E, com certeza, com Cristo sendo centralizado, os processos ficarão mais fáceis. E a cura e a libertação você vai conseguir enxergar a cura e a libertação na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. E de fato, o senhor experimentou esse embate na comunicação. Para nós no início é muito difícil quando a gente é recém-casado, até mesmo nos primeiros anos, 5, 10 anos de casado, porque a gente ainda está vivendo algo novo. A gente imaginou que a vida de casado seria assim assado, mas quando a gente começa a viver a realidade, a gente vê que não é o que a gente tanto imaginava. A gente vê que a realidade nua e crua é uma vida diária de cruz. Verdade, onde a gente necessita abrir mão, né, de nós mesmos. E a gente percebe isso hoje, que muitos casais abrem mão dos seus casamentos logo no início do casamento, porque eles começam a viver essa experiência, desses embates, que é normal, dessas conversas até um pouco acaloradas. E aí eles acreditam que isso vai ser uma coisa eterna. Vai ser uma situação que vai perpetuar por todo sempre. Embora que a gente sabe que mesmo de 20 anos de casado, 30 anos de casado, vai ter momentos como esse. Só que a gente sabe que há alguém para a gente recorrer. Verdade. Que é Jesus. Isso é verdade. É o Espírito Santo, da gente apresentar a nossa dependência nele. Mas muitos casais, por não saber a quem recorrer, como é que eles vão recorrer? É na mesa do bar? Você abrindo com um amigo
o outro amigo também que está vivendo uma situação talvez até pior do que a dele. E os conselhos são os mais, vamos dizer que os conselhos não são os melhores. E aí quando a gente entende que essas conversas, elas são necessárias para que o casal possa se unir, não se afastar, mas se unir, e depois dessa união, dessa fase superada, eles vão ficar cada vez mais fortalecidos, vão se tornar mais aperfeiçoados, e acreditando que existe uma necessidade permanente de ser dependente de Deus. Verdade. Então essa consciência ela precisa nos alcançar. Isso é verdade. E eu acredito muito que vocês têm vivido isso, né? Amém. Essa dependência em Cristo. Tem um texto em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: exatamente da mesma maneira, vós maridos, fala direto para os homens, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria. Parte A do versículo. Proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Pedro falando, ele está aqui dando um conselho tanto para mulheres e para homens, tanto como homens e mulheres. E ele primeiro fala com as mulheres, né? E aqui no versículo 7, ele fala para os homens. E eu gosto muito desse versículo porque ele fala da vida comum. E, pastor, o início do meu casamento não foi flores. Olha, vou dizer uma coisa para você. Hoje, depois de 20 anos, eu bebo um vinho novo, diferente do vinho novo. Uhum. Porque no início do nosso casamento, eu e Ellen tivemos muitas dificuldades. Esses embates aconteciam de forma acalorada. Uhum. Não era essa sabedoria, não era essa... É a maturidade, a fase da maturidade, exatamente, que é normal. Não era essa... nós ainda estávamos sendo modelados. Sim. Mas é como nós acabamos de falar, o casamento é uma construção. E a gente ainda está sendo construído. Amém? Ainda não chegamos no teto, não. As paredes ainda estão sendo erguidas. E a gente teve muita dificuldade. Dificuldade porque eu pensava diferente, totalmente. Nós somos muito diferentes, eu e a Ellen. Somos muito diferentes. Ellen é sistemática, eu não sou. Eu sou mais espontâneo, Ellen não. E algumas pessoas, acontecia também da falta de sabedoria de algumas pessoas, e até mesmo dentro da igreja, de olhar o nato, e ver o perfil comportamental, e olhar para a Ellen e ver o perfil dela comportamental, e fazer comparações. E nessas comparações, o pastor se dá com todo mundo. A pastora, não, mas não é isso. Sim. Isso é da pessoa. Isso precisa ser respeitado. E até dentro do casamento isso acontece. Às vezes você casou com uma pessoa que é sanguínea, e você é fleumático. E aí não vai dar certo. Os comportamentos dentro de casa são diferentes. São diferentes. A forma de responder, a forma de agir. Então precisa ter equilíbrio, sabedoria. E de onde vem isso? Se não da palavra de Deus. De onde vem isso? Se não do Cristo. De onde vem isso? Se não do fundamento da palavra de Deus. Pastor, uma coisa que eu e a Ellen sempre fizemos foi nos colocar sempre à disposição de participar de eventos voltados para a família. Você é testemunha disso. Uhum. E nunca o dinheiro foi desculpa. Até que quando não tínhamos condições, nós fazíamos alguma coisa para participar de jantar, viagens. Vendíamos rifa, vendíamos algum móvel em casa que a gente não estava precisando tanto. Até uma xícara dessa eu já cheguei a vender para não perder. Para não perder eventos. Por quê, pastor? Porque eu queria ir comer? Não, porque eu sabia a importância, né? A importância, tanto para mim como para minha esposa, de ouvir pessoas que já passaram por esses processos, que já estão mais na frente, pessoas que Deus abençoou o casamento delas e tem abençoado. Então, ouvir essas pessoas e trazer isso para dentro do nosso relacionamento é muito precioso. O que eu percebo hoje é uma negligência de alguns casais. Eles não investem no seu casamento, eles não investem em algo produtivo. Eles querem a esposa pronta e a esposa quer o marido perfeito. E o príncipe que libertou a Branca de Neve com um beijo, né, que a fez ela acordar, isso é um conto de fadas.
Geralmente, antes de se tornar príncipe, você casa com um sapo. Então, brincadeiras à parte, né? Mas, ou então, é uma Fiona que casa com um ogro, e o ogro não deixa de se tornar ogro, mas internamente ele se torna um rei, ele se torna um príncipe. Porém, é isso que o Evangelho nos proporciona. Se ele não vem com o objetivo de mudar a estética do francinato. Mas esses 20 anos, Deus mudou muito o coração desse homem que está na sua frente. Deus tem moldado o coração desse homem que está na nossa frente. Então, o que eu diria para as pessoas que estão nesse momento tendo uma dificuldade no seu casamento, há pouco ou há muito tempo, você precisa ser claro, buscar ajuda, não deixar a coisa se tornar crônica. E para quem está começando, não é que seja normal ou não, mas buscar ajuda nas pessoas certas, no lugar certo, e ser transparente com o seu cônjuge. Olha, está acontecendo isso, por favor, vamos mudar isso aqui. Você está precisando de ajuda. E aí, pastor, eu vou dar um recado para os homens. Porque os homens, nós não aprendemos como a Bíblia nos ensina. Somos mais resistentes, né, professor? Somos mais resistentes a pedir socorro. E no nosso gabinete, bate muito homem pedindo socorro, mas é como eu acabei de falar, depois que a caixa preta foi aberta. Para quem não sabe, a caixa preta, acredito que todo mundo já ouviu falar nessa expressão, caixa preta, é quando um avião cai, é quando acontece um acidente, é quando uma tragédia acontece. Mas antes da tragédia acontecer, existem prenúncios, existem sinais. E aí as pessoas não respeitam esses prenúncios e esses sinais. Deixa o rio fluir de qualquer jeito. Achando que somente o dia a dia vai resolver. Dormem com a ira no coração. E eu sei que nem todos os dias dá para conversar com relação àquilo que foi provocado naquele dia, não dá para conversar hoje. Mas não demore muito para se resolver com seu marido. Resolva problema por problema. Porque muitos não resolvem os problemas, jogam na caixa preta. Até um dia em que acontece um acidente, e aí alguém pergunta, o que foi? Vão atrás da caixa preta. E aí lá você vai tentar ver, mas já acabou, o acidente aconteceu. A tragédia aconteceu, o que não deveria acontecer, aconteceu. Então, é muito importante que nós, os homens, precisam assumir seu posicionamento como homem. Porque quando apóstolo Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, não está falando sobre ter autoridade sobre a esposa, mas ser digno do amor dela. E para um hebreu, ser digno do amor de uma mulher é amar tanto ela que você seja capaz, homem, de morrer no lugar dela. Por que você acha que Cristo é digno do amor da igreja? Porque ele foi o único capaz de morrer pela sua noiva. Então eu vejo muitas mulheres buscando salvar seu casamento e muitos homens nem aí para isso. E eles não sabem que eles serão confrontados por Deus. Pastor, Deus vai me confrontar como pastor diante das testemunhas? Irá. A palavra do Senhor diz em Hebreus. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus que um bom obreiro cuida da sua casa. Sim. Então, antes de Deus me cobrar uma igreja santa, Ele vai me cobrar uma família santa, uma família curada. E nessas horas, os homens têm sido negligentes, estão sendo negligentes, covardes e omissos. Está na hora de Deus levantar, e eu acredito, Deus vai levantar homens como você, para ensinar a nova geração que bater de cara de mulher nunca resolveu e nunca vai resolver problema. Mas amar, mesmo que ela não o ame como você decidiu amar. Assim como Cristo ama a igreja, quando a igreja, infelizmente, não o ama como foi amada. Esse ensinamento que nós não tivemos em casa é o ensinamento da palavra de Deus. Amém. Amém. Jesus. O senhor falou em algum momento aí que é normal o senhor receber pessoas, casais, ou até mesmo seja só o homem,
para conversar com o senhor sobre alguns problemas que estão vivendo no casamento, né? Buscar ajuda, buscar conselhos. Sim. E diante desses anos que o senhor vem abordando, né, recebendo esses casais, ou até mesmo de forma individual os homens, qual tem sido o maior caso, assim? Quais são que se repetem com mais frequência, pastor? Infelizmente são os de traições, né? São aqueles que infelizmente são provocados por uma traição. E uma coisa é que a gente percebe, isso acontece às vezes com os dois, seja homem ou mulher, mas como eu sou pastor, os homens batem mais à minha porta e as mulheres mais na porta das nossas esposas, né? E infelizmente é mais quando a situação é com adultério. Pastor, a gente tem uma liberdade na igreja, o senhor é ciente disso, de que nós temos aprendido a confessar as tentações. Sim. Expor, né? Expor as tentações, para não expor a queda. O pastor Josué Gonçalves, um homem muito... Eu posso falar esse testemunho porque ele fala de forma muito clara, né? Então, não estou dizendo nada do pastor que ele já não tenha dito em público. O pastor Josué Gonçalves contou um testemunho que há 20 anos atrás, e ele já tem 40 e poucos, quase 50 anos de casado, ele foi tentado a trair a esposa dele com pensamento, né? De uma determinada irmã, e aquilo foi muito forte na cabeça dele, e aquele pensamento, como é que a gente pode dizer, intruso, tentando, perseguindo ele, né? E ele não conseguindo sair, até que ele chamou a esposa dele e confessou a tentação. E ele disse que uma vez que ele confessou a tentação, aquilo acabou. Depois ele teve que resolver com a esposa. Sim. Porque ela ficou, né? Isso pode acontecer. Mas, porém, Deus trouxe a ela a compreensão do que ele tinha feito. O que seria pior? Ele confessar a queda ou ele confessar apenas a tentação? Porque, para algumas pessoas, ser tentado é pecado. Mas não. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Cristo foi tentado. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. E em Mateus capítulo 4, o próprio Cristo fala para os seus discípulos das tentações que ele sofreu. Então Jesus se coloca de forma vulnerável. E aí nós temos essa dificuldade. Às vezes nós homens não confessamos as nossas fraquezas, né? Deixamos para confessar nossos pecados. Porém, uma vez que confessado o pecado, as coisas estão perdidas? De forma alguma. A Bíblia diz que confesse o seu pecado e deixe alcançar a misericórdia. Porém, a consequência é muito grande. A consequência, ela existe e ela é muito dura. Ela não tem como medir a consequência de cada ato. Então, o que eu aconselharia aos homens tá passando por isso? Cara, chama alguém, pede ajuda, chama seu pastor, chama seu líder de GC ou de célula, chama você é de tal igreja, chama seu pastor, chama alguém que você confia, uma pessoa idônea, e pede ajuda, pede socorro, entendeu? Ou então conversa com sua esposa, fala, meu bem, está acontecendo isso, meu bem, estou bem aqui contigo, graças a Deus, mas me ajuda em oração, vamos aqui jejuar, vamos chamar Deus, vamos chamar o noivo para essa guerra, para essa luta, porque só ficar só, né? E uma das coisas que acontece, pastor, é que quando as pessoas erram, elas querem tomar um caminho de volta, mas de forma equivocada. Vou explicar bem. Elas querem se resolver de forma horizontal, mas não querem se resolver de forma vertical. Então elas vêm até mim ou até você, eu acredito que você já recebeu, aqueles casos em que os homens dizem assim, pastor, me ajuda, eu quero que minha esposa me receba de volta, eu quero voltar para minha família, pastor, eu estou arrependido, mas ele não se resolveu com Deus. E possivelmente se ele voltar, a probabilidade de cair é maior e fazer algo pior. Porque ele não se resolveu com quem foi ferido, com quem ele pecou em primeiro lugar. As pessoas acham que o fato de trair um amigo, um esposo, uma esposa ou alguém, ele não traiu a Deus, traiu a Deus. Toda aliança feita de forma horizontal, ela é velada de forma vertical. Deus está velando aquela aliança ali. Deus está olhando para aquilo ali. Então, a primeira coisa é se resolver com Deus.
Se resolveu com Deus, meu amigo, agora você vai, com Deus, passar pelas consequências, pelas adversidades, e em nome de Jesus, vai restaurar seu casamento e vai viver em paz, sendo curado, liberto e transformado pelo poder de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor, a gente tem 3 visões de casamento. Vamos lá, vamos desenvolver isso aqui para o senhor entender. A primeira visão, ela pode ser demasiadamente pessimista. Sim. De vez em quando, o casamento é ruim, o casamento é enfadonho, o casamento é uma rotina. Não, eu já vi fulano que já separou, já vi Beltrano que fala coisa ruim, já vi fulano que casou, já quer se separar. Sim. Pessimista. Isso é Onde só vê o lado ruim do casamento. Tem um lado otimista. Que o lado otimista é aquele que acha que quando casar é um mar de rosa. É romance 24 horas do dia. É o homem chegando todo dia com flor e a mulher todo dia recebendo prontinha para receber o esposo que vem do trabalho. Ou seja, tem aquele lado onde as pessoas elas são extremistas, ou otimista demais, acreditando numa realidade que não é, ou ela é pessimista demais, que vê o casamento sempre como algo ruim. Só que nós, graças, né, ao Evangelho, nós temos percebido que o casamento real é o casamento de uma vida ordinária. É verdade. Que passa pelos dias de romance, pelos dias que a gente está apaixonado, mais do que antes, quando a gente namorava, antes de casar. Verdade. E está mais apaixonado. Mas, ao mesmo tempo, tem dias que a gente precisa da misericórdia de Deus. Para continuar, para perseverar, buscando ajuda, enfim. E aí, a gente, com a graça de Deus, a gente entende que essa vida real precisa ser equilibrada. Ela não pode abandonar o romance, mas ao mesmo tempo tem que entender que tem dias escuros no casamento. É verdade. E aí quando eu falo isso, nessas 3 visões, muitas pessoas, elas deixam de casar porque só olham o lado pessimista. Sim. Elas só escutam os testemunhos que foram fracassados. Sim. Né? Então a gente percebe que hoje há menos casamento. E a gente percebe hoje que as pessoas estão mais resistentes em casar. A gente vê, antigamente, os jovens casando cedo. Hoje tem as pessoas, com 1 ano, 2 anos, abrem mão de relacionamento, vai para outro. É verdade. Eles não conseguem se sustentar no casamento porque acham que casamento é algo que não é bom. É verdade. É verdade. Olha, se a gente for lá para Salmo, capítulo 1 e versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Lógico que o texto vai, mas eu queria no conselho dos ímpios. O que seria esse conselho? A gente pensa que o conselho é apenas aquele amigo que ainda não se converteu, e eu sou novo convertido, e aquele amigo que não se converteu fica me chamando para balada, e eu não posso ouvir esse conselho, porque é o conselho de ímpio. Mas não é sobre isso também, não. São sobre as formas de pensamento. São sobre aqueles pensamentos que se tornam crença, que ficam no nosso coração e que alguns descem para o nosso coração, que ficam na nossa mente e alguns descem para o nosso coração. E eles tentam nos sabotar. Eles tentam nos trazer, nos tirar daquilo, dos planos e dos sonhos de Deus. E exatamente o que você está querendo dizer. Alguns não acreditam mais no casamento. Outros já sonham demais sem perceber que a vida não é um mar de rosas. Então, pastor, como viver nesse equilíbrio? O equilíbrio só é dado pelo Espírito. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, Deus te deu um espírito de moderação, amor e de poder. Ou então, necessariamente não foi nessa ordem, né? Mas se eu não me engano, é de amor, poder e equilíbrio. Então, o espírito que nos foi dado por Deus é um espírito de amor, e o amor tudo sustenta, tudo suporta. Um espírito de poder, o poder de Deus sobre nossas vidas, e às vezes as pessoas pensam que o poder de Deus é para realizar milagre. Mas não, o poder de Deus é para nos ajudar a suportar também. Não necessariamente só isso. Sim. E equilíbrio, que é entender que assim como um ano tem suas estações, com certeza no meu casamento também tem. Já teve invernos pesados no meu casamento. Já tive invernos pesados com Ellen. Já, sim. Mas já tivemos outonos, onde as flores ainda estavam para desabrochar. Mas a primavera é linda. Né? E o verão é quente, é bênção de Deus. Mas aí vai e volta.
Sim. Inverno de novo. Então você precisa ter o fundamento sustentado. O que é que acontece hoje, pastor? O que é que leva as pessoas à frustração? Ouvir testemunhos de pessoas, e não todas, porque perfeito. algumas delas realmente foi uma tragédia a separação, estava levando as coisas a sério, não foi culpa dela o fato de ter se separado, às vezes é culpa do outro lado, né? E infelizmente não deu mais para o relacionamento ser conduzido. Eu quero deixar isso aqui bem claro, porque a gente não pode necessariamente dizer que cada caso, cada situação é uma situação. Mas existem pessoas que ouvem a frustração do outro e internalizam. E aquilo fica um conselho de ímpio. Vale a pena. E não vale a pena. Eu não vou, não. Eu estou vendo fulano, eu estou vendo ciclano. Eu vou nada. E não sabendo ela que pode ser com ela, a história pode ser totalmente diferente. Né? Uhum. E outras pessoas que olham para o casamento de alguém e, como você falou, muito otimista, meu casamento vai ser daquele jeito, vai ser daquele... Mas ela não vai casar com aquele marido e nem com aquela esposa. O marido vai ser diferente. E vai ter que haver adaptações. E eu olho hoje, você sabe, a gente tem olhado muito para a vida de Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso modelo. E Jesus veio ser homem, sendo ele Deus. Meu Deus, Jesus veio casar com uma igreja que estava corrompida, idólatra, amava outros. Jesus, quando vem à terra, se adapta a um corpo de um homem, e isso para ele foi uma humilhação. Possivelmente, no casamento, se você não tiver em nenhum momento disposto a passar, eu não estou falando humilhações públicas, mas a humilhação de ceder, a humilhação de ser humilde, a humilhação de amar sem ser amado, então possivelmente seu casamento não vai dar certo. Porque é só quando a gente olha para Cristo e a gente vê o que ele fez e ele vai nos ajudar a dentro do nosso relacionamento a gente fazer. Amém. Glória a Deus. A grande questão, acho que no primeiro episódio que nós gravamos aqui, nós fizemos deixando bem claro para as pessoas que nos assistem que o fundamento principal para construir um casamento sólido, harmonioso, saudável, é ter Jesus como fundamento. O caráter de Jesus como fundamento. A gente buscando esse caráter de Jesus impregnado em nós, existe uma grande possibilidade, vou dizer assim, uma grande mesmo possibilidade desse casamento ser muito abençoado. Sim. Só que o grande problema, não vou dizer no casamento, mas em si, em nós mesmos, é o nosso orgulho. Eita. Porque nós queremos que o nosso cônjuge mude. Nós apontamos os erros do que o cônjuge está fazendo ou deixa de fazer. Nós somos mestres em encontrar erros, nós somos mestres em encontrar falhas. Mas o que o Evangelho faz com a gente, pastor? Ele faz olhar para a gente. O Evangelho faz com que a gente pare de olhar para as pessoas. É verdade. A gente olhe para Cristo. E quando a gente olha para Cristo, a gente começa a olhar para nós e fala assim, meu Deus do céu, como é que o Senhor pode ter se entregue por mim, para uma pessoa tão suja, tão pecaminosa, que necessita da misericórdia? É verdade. Então, quando a gente vive essa experiência de ter Cristo revelado na nossa vida, a gente começa, não é que a gente pare, mas a gente começa a ter mais controle nesse julgamento em relação ao cônjuge. Porque a gente vai olhar primeiro para a gente. É verdade. Como é que eu vou cobrar de uma pessoa que nem eu estou vivendo isso? É verdade, pastor. Como é que eu vou cobrar da falha da minha esposa que precisa melhorar isso aqui, sendo que eu preciso melhorar em outra área? Não é verdade. Então a gente começa a viver uma vida mais harmônica. É verdade. Porque a gente percebe que não é só o outro que é errado, eu sou mais errado do que ele. Pastor. Então o Evangelho é libertador, pastor. É verdade. E a ideia desse episódio não, a ideia deste canal é justamente isso, o propósito desse canal. É que as pessoas creiam que é a solução sim para o nosso casamento. Amém. E a solução se chama Jesus Cristo. O que Jesus tem feito na nossa vida e tem sido tanto libertador, então não tem mais condição da gente guardar isso somente para nós. É verdade. A gente precisa escancarar para as pessoas e dizer para elas, ei, a tua vida, o teu casamento tem solução. É verdade. E a solução se chama Jesus. Glória a Deus. Seria uma negligência sem tamanho. Não alertar, não falar, não comunicar. Tomar o café e não dizer que ele é gostoso. Não seria humano da nossa parte. Não falar para o mundo
O que Deus tem nos feito experimentar, pastor, seria até desumano da nossa parte. Experimentar de Deus que não merecemos o que estamos experimentando e não avisar os nossos amigos que aqui tem pão. Né? Disponível. Disponível. Eu não sei se foi Spurgeon que disse, eu não me recordo aqui quem foi o dono desta frase, mas que disse que quando você compreende o evangelho, você é um mendigo dizendo ao outro, ou chamando o outro para a casa do pão. Aqui tem pão. Jesus é o pão. Pastor, a vida, o casamento é assim. Não tem como você não ter dificuldades e desafios. É um desafio viver com alguém tão diferente. Mas, quando Cristo é o centro, Ele vai nos ajudar a respeitar as limitações daquela pessoa. Eu não tenho a possibilidade, eu vi vocês falando em alguns cortes e eu concordei prontamente. Não existe a possibilidade de um homem mudar o outro homem. Não temos esse poder. Não temos esse poder. Nós não temos o poder de mudar a nós mesmos. Possivelmente, uma das coisas que as pessoas precisam entender é que o pecado deixa marcas. E a palavra caráter significa marcas. Então, o pecado deixa marcas na vida daquela pessoa. O que Cristo faz? Cristo pega aquela pessoa e a liberta daquelas marcas e impõe nele ou nela as marcas dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Agora, a decisão de ter essas marcas no seu coração, na sua vida, na sua alma, não é de Jesus. É sua e minha. A grande questão é: eu estou decidido a andar em Cristo. Eu estou decidido a viver em Cristo. Porque, às vezes, nós só queremos os benefícios da vida cristã, mas não queremos carregar a cruz de Cristo. E Jesus disse aos seus apóstolos assim: quem quiser me seguir, pode vir. Porém, tome a tua cruz e venha. Então, pastor, a cruz, na maioria das vezes, vai ser aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero viver. Mas eu tenho uma esposa, mas necessariamente eu preciso ver como ela está. Eu tenho um esposo, preciso ver necessariamente como ele está, como é que está a fase da vida dele. E respeitar aquele momento. As pessoas às vezes não querem respeitar isso. Elas querem ser felizes. Mas, pastor, eu tenho aprendido que ser feliz, olhando para o meu lado e vendo uma esposa infeliz, não é felicidade. É egoísmo. Ser feliz é fazer o outro. O casamento é uma chamada para fazer o outro feliz. E nisso as pessoas se enganam. E nisso nós somos completos. Porque quando você ama a pessoa que ama, quando você olha a pessoa que você ama, feliz, satisfeita, você vai sendo completo, você vai se completando nisso. E eu acredito fielmente. O divórcio não resolve problemas. Agressões não resolvem problemas. O que resolve o problema então, pastor? Eu acredito que Cristo é a única verdade que precisa ser seguida, vivida, experimentada. Se ele for experimentado, ele mesmo vai arruinar a violência, destruir a indiferença e harmonizar o amor que sempre esteve ali, mas em algum momento ficamos cegos e não conseguimos mais ver. Amém. Cristo é maravilhoso. Amém. É maravilhoso. Eu acredito que o maior problema do ser humano, é esse afastamento de Cristo. Exatamente. Né? Não é afastamento da família, não é afastamento do pai com o filho, é afastamento de Cristo. A partir do momento que eu me afasto de Cristo, eu acho que não há necessidade de ter um relacionamento com a pessoa de Cristo, a pessoa se torna totalmente vulnerável. Exatamente, pastor. Vulnerável a deixar a desejar nos seus relacionamentos, principalmente os relacionamentos familiares, Exatamente. seja com os filhos ou seja com a esposa. Por quê?
O eu fala mais alto. O meu sonho, o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu sucesso. Então, o consumismo, né, da pessoa do eu tem gerado esses problemas familiares. Muito. E esse afastamento começa pela pessoa de Cristo, e aí começa também com os afastamentos da esposa, do esposo, com os filhos, e aí vai. É verdade. É como o senhor falou. Aí as pessoas não conseguem perceber o dia a dia desses afastamentos sendo construídos, quando percebe, já aconteceu. Já aconteceu. Aí vão procurar ajuda. É a caixa preta. Aí vamos procurar a caixa preta. Vamos tentar ver o que foi o que aconteceu. Pastor, isso acontece demais e a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, versículo 24, que o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. Vindo os ventos fortes, as tempestades batem com força, né, pastor? Uhum. Mas a casa não cai. Por quê? Porque está firmada na rocha. Aí, porém, o homem sensato é aquele que ouve a mesma palavra, porém não coloca em prática. A decisão de colocar a palavra de Deus em prática não é de Deus, é minha. E uma vez que eu coloco ela em prática, eu vou desfrutar dele. E, pastor, nós nos desviamos, não é quando estamos no mundo já, ali já é um resultado. Nós nos desviamos quando deixamos de ter uma vida de relacionamento diário com Jesus Cristo. Verdade. Quando não temos mais tempo para o nosso devocional. Quando não temos mais tempo para uma oração. Quando não temos mais tempo para orar pelos nossos filhos, nossas esposas. Para orar por nossa própria vida. Para orar com a igreja, para estar na igreja, para estar no corpo de Cristo. Quando o homem, quando uma mulher, quando alguém não tem mais tempo para Deus, se desviar é apenas um resultado. Porque já estava. Fazer as coisas do mundo e aí fazer aquilo que ele nunca imaginou que não queria fazer, infelizmente, se torna propenso. Porque quando o homem se afasta de Deus, ele se torna um monstro. Um perigo. Um perigo. É um perigo. Amém. Pastor, estamos chegando ao fim. Oh, meu amigo. Falar sobre a pessoa de Cristo, para a gente todo tempo ainda é pouco. É pouco. Mas obrigado mais uma vez por estar presente. Obrigado por inaugurar esse quadro novo aqui no canal. Para mim, mais uma vez, foi uma honra. Mais uma vez, obrigado por tudo que o senhor tem investido na minha vida, na minha família, Amém, na minha amigo. casa. Sou grato a Deus. Que o Senhor continue lhe abençoando, que o Senhor continue lhe capacitando, porque eu acredito muito nos propósitos, no sonho de Deus para a sua vida. Amém. Eu sei que os sonhos de Deus são muito maiores do que o seu. O Senhor tem muito sonho bom, Sim. mas o Senhor tem sonhos melhores do que o seu. Então, obrigado de coração. Eu que agradeço, meu amigo. Mas eu quero que o Senhor ore pelas pessoas que estão nos assistindo agora, Amém. tá? Mas eu queria deixar a Jesus. sua última mensagem para eles, tá? De última fala, Amém. despedida. Glória a Deus. Meu amigo, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Eu vi Deus gerando tudo isso dentro de você, da pastora Aline. A primeira vez que você me contou, que você falou que Deus tinha falado com você, 3 anos atrás. 3 anos atrás, eu vi você deixando de realizar ações pessoais. Eu vi você deixando para trás possibilidades de uma vida financeira até melhor. Eu vi você sonhando com aquilo que os homens naturais iriam dizer que era loucura, porque isso é que nós somos. Nós sonhamos com coisas que Deus nos dá, que para o homem comum é loucura. Tá aqui hoje sentado, nasceu, meu amigo. Não é? Nasceu e agora Deus vai nos ajudar, vai ajudar você, a pastora Aline. Eu quero estar aqui como um tio. Quero estar ao seu lado como um tio, para ajudar, para colaborar, para cooperar. O que eu tenho a dizer para os casais é que encare, prossiga, confie. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. E essa vida decidiu amar você. Ame a Cristo acima de tudo. Pastor, tá difícil, eu sei, meu amigo. Mas ame a Jesus Cristo.
Entregue sua vida a Cristo. E o mais Ele fará. Não olhe para trás. Não pense que fugir, se esconder atrás de um arbusto, como fez Adão e Eva, vai resolver. Se apresente diante de Deus todos os dias de sua vida. Se apresente para amá-lo. Se apresente para casar com Ele. E então deixe com que Ele restaure, cure e transforme todas as demais alianças que você fez ou que você fará. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nunca nos prometeu nunca nos prometeu que não haveríamos problemas, que não haveríamos dificuldades na vida. Quem disse isso para você não estava pregando o Evangelho. O Evangelho de Jesus vai dizer algo a você que o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa segurança. Se Cristo venceu, Ele é a sua vitória. Não faça de coisas terrenas a sua vitória, mas faça da eternidade, que é Jesus, a sua maior e principal vitória. E todas as outras coisas, disse Ele, serão acrescentadas. Descansa no Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Meu amigo, muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado. Foi muito leve, foi muito precioso. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, pastor. Você deixa uma oração para nós. Amém, vamos orar. Eu também quero estar incluso nessa oração. Fica à vontade, pastor. Amém, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Aqui, Pai, não é o nato. Aqui é o corpo. Por quê, Senhor? Porque tu disseste na tua palavra que onde estiver 2 ou 3, o Senhor estaria, se tivéssemos em teu nome. Sim, Pai. Aqui nós não estamos no nosso nome. Não viemos, Pai, falar em nosso nome, ministrar em nosso nome. Nós estamos em teu nome. E então é por isso que cremos que nós estamos em corpo de Cristo. E, Pai, como corpo de Cristo, nós pedimos ao Senhor: fecha as portas do divórcio, sim, Pai, das agressões, em nome de Jesus, dos abusos. Pai, cura os casamentos que estão passando por situações como essas. Pai, transforma, Senhor. Traz o teu poder sobre essas famílias. Manifesta a tua graça e misericórdia. Que eles possam se arrepender, Pai, e centralizar e chamar o Senhor para o casamento. Amém, Pai. Para que, como em João capítulo 2, se o vinho acabou, faça o Senhor um vinho novo a partir de algo tão comum que é a água. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor salve as famílias, cure as famílias, transforme as famílias, as pessoas de cada família que vai ouvir esta oração. Sim, Pai. Que no nome santo de Jesus, nós possamos olhar para a cruz de Cristo e olhar ali o maior amor que nos amou. E que a medida de amar seja amar sem medidas a Cristo em primeiro lugar. Senhor, eu oro pela vida do pastor Nazareno, pela pastora Aline, pela sua família, para que cada vez mais o Senhor dê a eles a palavra rema para a vida dos casais, para que eles sejam canais limpos e puros para trazer a palavra do Senhor às nossas vidas. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que esse canal venha abençoar as famílias, as famílias da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Amém. Por onde esse canal chegar, essas palavras chegarem, chegue o rio de vida do nosso Senhor. Sim. Que o rio de vida do Senhor Jesus Cristo flua por intermédio deste canal, flua pelo intermédio daquilo que está sendo ministrado neste lugar. E assim, Pai, o teu nome venha a ser glorificado. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, pastor. Amém, meu amigo. Amém, queridos. Estamos chegando aqui ao fim, mas antes de encerrar, eu queria pedir para você novamente ativar as notificações, curtir o canal, se inscrever no canal e compartilhar. Esse bate-papo que nós tivemos aqui Amém. Foi enriquecedor, acredito eu, e tem a intenção de edificar muitas famílias e também precisamos do seu apoio Amém. Nesse compartilhamento. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo episódio do Casa Podcast.
Até mais, que Deus te abençoe.